Livro de Gálatas, capítulo 6, verso 13 ao 17, que diz a palavra do bom Deus: porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amados, quando falamos de marcas no dicionário português, marca significa distintivo de um objeto, símbolo gráfico que identifica ou representa uma instituição, uma empresa, e que pode ser nome ou logotipo, emblema ou figura. Mas quando trazemos para o dicionário teológico, marca significa no grego impressão, selo, marca de uma história ou de uma trajetória. Quando Paulo ele escreve ao povo de Gálatas, ele escreve ao povo que havia uma dificuldade em suas crenças e haviam se misturado. E alguns achavam que fazendo a prática da circuncisão, eles eram mais crentes, eles eram mais santos. Quando Paulo, ele percebe que a igreja estava cocheando entre esses pensamentos, Paulo começa a rebater, dizendo que se alguém pensa ser alguma coisa, sendo nada, engana-se a si mesmo. E que eles não seriam mais crentes pela prática da circuncisão. E quando Paulo está escrevendo e dando a exegese de que o povo não seria mais crente por essa prática, algumas perguntas surgem que Paulo precisa responder. E quando Paulo percebe a ignorância da igreja de Galácia, que era uma igreja vulnerável, uma igreja fácil de se levar, fácil de se enganar, Paulo começa a dizer e a trazer a memória de que devemos apenas nos gloriar nas perseguições e nas marcas de Cristo. E que marcas são essas, cooperador Márcio? Escute, essas marcas elas falam de sofrimento, essas marcas elas falam de perseguições, essas marcas que Paulo agora estava trazendo à igreja de Galácia fala de sofrimento, de perseguições, de histórias de dramas, de anonimato, de história de perseguições, de choro que Paulo passou em toda a sua trajetória. Haja vista que quando trazemos a memória, pregando a Bíblia e abrindo para saber a que marcas está falando Paulo, nós vamos ver alguns profetas passando por essas marcas. No livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Noé pregava para o povo, anunciando que Deus iria julgar aquele povo e que havia uma sentença para aquele povo.
povo, que era o dilúvio. O povo achou que Noé era louco, achou que Noé estava blasfemando, que Noé não tinha credibilidade com aquele que o criou. O tempo passa, mas a promessa de Deus se cumpre na terra. A Bíblia vai dizer que o ministério de Noé foi marcado por aquele dilúvio. Através da arca sua família é salva e eles se desembarcam em terra firme. Mas a Bíblia também vai trazer à memória marcas de grandes profetas, como Abraão, que foi marcado por um dia, trazendo à memória a sua promessa de ter seu filho Isaque. Um dia Deus, o mesmo que fez a promessa, visita o seu servo Abraão e diz: Abraão, aquele que eu te dei, eu agora também te peço, dá-me o teu filho Isaque. Abraão, escute o verdadeiro evangelho que é traçado na memória de quem ama a palavra de Deus. Ele não é barganhado, ele não é conquistado através de aplausos, não. O verdadeiro evangelho, ele traz marcas, traz consequências, traz sofrimento. O verdadeiro evangelho, para se obter a transformação, ele traz choro, traz vivência de experiências, traz lágrimas, traz aquilo na memória que nós voltamos a um pouquinho no passado, porque hoje a gente esquece muito de quem somos no passado e de quem agora somos. Se nós pararmos um pouquinho no tempo e traçarmos quem nós somos no passado, a gente começa a chorar, porque para chegar até aqui foi choro, foi lágrima, foi pontapé, foi anonimato, foi um grande sofrimento para estarmos aqui. Por isso a Bíblia vai trazer a memória do retrospecto do que traz as marcas de que Paulo está falando. A Bíblia vai dizer que Deus, uma certa vez, levantou um homem no cenário caótico de Israel. Haja vista o profeta do fogo, o profeta chamado Elias, aquele que traz das mãos a presença do divino, aquele que traz no corpo a essência da unção, aquele que traz na palavra a autoridade e a credibilidade de quem tem a essência, a intimidade necessária com um Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que Elias, no cenário caótico, mesmo vendo o povo sendo assassinado naquela época, mesmo vendo o povo cocheando entre dois pensamentos, num sistema que adorava a deuses pagãos, Elias, ele se destaca não pela sua unção, Elias não se destaca não pela sua intimidade, mas Elias vai se destacar pelo seu sofrimento, pela sua ousadia, pela sua trajetória, porque um dia a Bíblia vai dizer que Elias, ele sobe ao Monte Carmelo. Aquela mensagem marcou o ministério de Elias, o ministério de poder, o ministério de graça e de unção. Aquela mensagem deixou Elias mascarado o seu ministério. A Bíblia vai dizer que ele sobe ao cume do Monte Carmelo e faz um desafio para 460 sacerdotes de Azera e de Baal. Lá Elias sobe e o desafio é esse: o Deus que responder com fogo é o
Deus todo-poderoso e verdadeiro. A Bíblia vai dizer que Elias pega, todo o povo vê, ele faz o clamor, e na hora do clamor, quem tem intimidade, Deus responde. Era para Elias, depois daquele desafio, ser aplaudido. Era para Elias, depois do desafio, a sua agenda ser cheia. Era para Elias, depois daquele desafio, a sua agenda ser lotada. Mas ao invés de Elias ser aplaudido, ao invés de Elias ter uma agenda lotada, a Bíblia vai dizer que depois que Deus responde a oração de Elias com fogo, ele é perseguido. E o pior de tudo é que nós vamos encontrar o profeta dentro de uma caverna, com medo, em depressão, em cabisbaixo. Esse é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho de marcas. Marcas, e marcas traz dor, marcas traz sofrimento, marcas traz tristeza. Elias vai viver o dia marcado pelo Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus marca encontro com Elias na caverna, passa um verdadeiro fogo. Não era Deus que estava no fogo. Passa um terremoto, não era Deus que estava no terremoto, mas na brisa suave, Deus marca o ministério de Elias. A Bíblia vai dizer que Deus chama Elias para fora e diz: o que estás fazendo, profeta do fogo, profeta da intimidade, profeta da ousadia? Tu profetizaste que não iria chover e eu ceguei os céus. Tu disseste que eu responderia com fogo e eu respondi com fogo. E por que te amedrontas, homem de Deus? A Bíblia diz que a resposta de Elias é a resposta de quem tem medo, é a resposta de quem sabe ser humano, é a resposta de quem sabe ser falho, é a resposta de quem está pedindo socorro em busca de uma proteção. A Bíblia vai dizer que Elias responde para Deus: ora, Senhor, somente eu escapei e só eu como profeta, por isso escondi e fiquei aqui dentro de uma caverna. Mas a resposta de Deus dá para Elias entender que quando Deus quer usar, Ele usa manco, Ele usa coxo, Ele usa cavalo, Ele usa jumento. Na trajetória do Deus Todo-Poderoso, Ele é a essência divina e só Ele pode, tem o poder, está em todas as suas mãos. A Bíblia vai dizer que Elias entende o recado de Deus e que Deus diz para ele: eu tenho muito mais urgente do que você pensa, que não se dobraram diante de Baal. Elias, todo profeta que tem uma chamada, Elias, que é bem procedido, que é bem passado na moinha e que quer ter o ministério aprovado, tem que ter marcas no seu ministério, Elias. Talvez você, querido ouvinte, entrou aqui pelas essas vias internet, pelas essas redes sociais, querendo ouvir Deus falar, e Deus está falando de uma maneira diferente. Talvez você queria ouvir Deus dizendo: vem do jeito que estás, continua, vem, porque o evangelho é fácil, mas eu tenho uma palavra profética. O evangelho não é um evangelho de barganha, o evangelho não é um evangelho de ganhar, o evangelho é um evangelho de perder, o evangelho é um evangelho de ser perseguido, o evangelho é um evangelho de quem ama Cristo precisa ter marcas para entender o processo de uma chamada. A Bíblia vai dizer que um certo homem, Deus chama ele por nome de Moisés, e segundo alguns exegetas e historiadores, a Bíblia dá a entender que esse homem foi um dos maiores profetas, a saber, seu nome, Moisés, nascido nas águas, intimidade com Deus, homem de unção, homem de poder, homem de cajado, homem de intimidade com Deus. O homem tinha tanta intimidade com Deus que quando uma vez foi questionado pelo seu irmão e a sua irmã Miriam, a Bíblia vai dizer que Deus se apresentou aos dois e disse: por que você questiona
o meu servo Moisés. Com vocês eu falo através de visões e revelações, mas com Moisés eu falo face a face. Não é com qualquer um que eu falo com o meu servo Moisés diferente. Mas a Bíblia vai dizer que passados os tempos, Moisés é questionado a sua autoridade por Corá, Abirão e Natã. Há um questionamento diante da autoridade de Moisés, e a Bíblia vai dizer que Moisés vai orar, ele sobe ao cume do monte, a sua questão, a sua pergunta, o seu bem-querer de ele ouvir a intimidade que ele tinha com Deus, ele sobe no cume do monte, ele quer entender, ele quer tirar a dúvida entre Deus e os seres humanos. A Bíblia vai dizer que Moisés, certa vez, ele consagra o seu irmão Arão, e quando ele é consagrado, todos se levantam contra Moisés. O questionamento é esse, que Deus é esse, que só fala com Moisés e que só escolhe a família de Moisés, porque Deus não se relaciona conosco. Que Deus é esse, que faz acepção de pessoas? Porque Deus escolheu esse homem, era porque eles não tinham visto que antes de Moisés ser profeta, antes de Moisés ser sacerdote, ele foi egípcio, ele passou pela escravidão, ele teve que matar um egípcio e teve que ir embora. Isso fala de marcas, mas deixe-me dizer mais para frente, passa-se o tempo, o questionamento daquele povo estava por um fio de ter fim. Cada dia mais rebeliões e rebeliões dentro das tendas de Israel. O tempo passa e Deus se faz presente e diz: Moisés, a questão não é você, a questão é quem eu escolho. Já que a questão não é você, é quem eu escolho, diga para o povo vir à tenda, traga cada um seu cajado, seu incensário, coloque diante da tenda da congregação, e amanhã traga o grupo de fofoqueiro, aqueles que estão questionados acerca da sua chamada e do ministério de Arão, e o bordão que florescer, Moisés, será aquele a quem eu escolhi. Veja bem, cenário de anonimato, terra seca, areia escaldante, lugar em que não nasce nada, mas o Deus de provisão, o Deus que escolhe, o Deus que abate, o Deus que exalta, aquele que confirma a chamada de qualquer um ser humano falho, ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. A Bíblia vai dizer, no outro dia, os sacerdotes, os líderes das congregações estão lá com seus incensários, com seus cajados, colocam diante da tenda da congregação, e quando eles vão olhar na madrugada do outro dia, o único bordão que florescia, o único cordão que se identificava com aquilo que Deus prometeu era incessantemente o de Arão. É Deus dizendo: eu faço como quero, trabalho como quero, faço como quero, e ninguém pode tirar e nem fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Mas veja bem, quem tem trajetória de vida tem de dar exemplo no meio de uma sarça ardente. A Bíblia vai dizer, passado alguns tempos, nós vamos encontrar alguns também dos profetas que muitas vezes queriam correr do seu chamado, queriam aposentar seus ministérios, queriam disfarçar a seu ministério e sair da presença de Deus. É o caso do profeta Jonas. A Bíblia vai dizer que Deus um dia escolheu Jonas, não pela sua coragem, não pela sua intimidade, era porque Deus tinha um plano dentro de Nínive, mas Jonas não entendeu. Mas Deus vai fazer ele entender através das marcas de uma chamada. A Bíblia vai dizer que Jonas corre da sua chamada, corre do seu ministério, corre da sua responsabilidade e se esconde num barco. A Bíblia vai dizer que passados os tempos, um vendaval vem grande naquele barco, todo o povo fica atônito, só Jonas fica com medo e se esconde no barco. Todo o povo está tentando de o seu jeito, da sua maneira, escapar daquela violenta tempestade. Jonas está lá e alguém percebe por intermédio, quem sabe, e eu arrisco a dizer, quem sabe não foi Deus que revelou
falou que o problema não estava na embarcação, que o problema não estava no povo, mas estava apenas em um comandante chamado Jonas. A Bíblia vai dizer que este homem chamado Jonas é percebido pelo capitão daqueles barcos, e a Bíblia vai dizer que ele olha e diz: o problema talvez esteja em você, talvez Deus tenha te escolhido para uma missão e você tem negado. Ele entende que realmente ele é o problema, e ele resolve pular da embarcação. A Bíblia diz que ele vai parar dentro de um ventre de um peixe, e alguns exegetas arriscam a dizer que era dentro de um ventre de uma baleia, mas tenha visto que passados os tempos, essa baleia vomita Jonas, mesmo na cidade de Nínive. E agora Jonas entende que para passar na prova do ministério e ser aprovado, tem que ter marcas de Cristo. Não dá para entender como é que Deus chama alguém e tem que passar por tantas provas. Ser humanos de limitações, ninguém é perfeito. Há um evangelho aí de barganha que Deus tem que fazer, e se Deus não fizer, Deus não é Deus. Há um evangelho aí pregado de facilidades. Há um evangelho aí pregado que não precisa passar por provas. Que quem aceitar Jesus tem que viver bem, ter carro, casa boa. Mas se percorrermos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver os profetas sendo perseguidos, e às vezes percebendo as suas limitações, querendo fugir da responsabilidade. Um dos profetas que mais me chama a atenção na Bíblia Sagrada é Jeremias. Moço jovem, contemporâneo de Daniel, Ezequiel. Creio que ele viu o tamanho da responsabilidade que era ser protagonista de uma geração, levantar outras gerações pela sua fé. Jeremias, ele sentiu na pele, e por saber, ele disse a Deus: Deus, o cargo é bom, a cadeira é ótima para se sentar, mas a demanda é muito grande e eu me sinto como uma criança. Será que não dá? Não tem ninguém melhor que eu, Senhor? A resposta de Deus é: quem fez a boca, Jeremias? Eu não escolhi você agora, eu escolhi você desde o ventre. E um dia, lendo Jeremias, eu encontrei ele triste, aflito, porque muitas vezes ele profetizou e o povo nunca creu nas suas profecias. Chicoteado, colocado dentro de uma caverna. O homem limitado, o homem sem força, se sentiu um dia incapaz de prosseguir. E ele um dia disse para Deus: eu queria parar, eu queria esquecer que um dia eu fui profeta. Mas quando eu penso, Senhor, em desistir, a tua palavra vem e arde nos meus ossos. E quando ela arde nos meus ossos, ela me dá forças para caminhar. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas procuram viver apenas de aparência, mas o evangelho, ele sangra.
O verdadeiro evangelho, ele lateja. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ou seja, ela entra, ela fere, mas ela transforma, ela limpa, purifica e ela também sara no tempo certo. Tempos difíceis, tempos de prova, tempos de dor, de sofrimento, que o povo não quer viver, não quer mais passar. E Paulo está dizendo: não me inquiete, ninguém me inquiete, desde agora, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Marcas de dor e sofrimento. Traz na memória que nós precisamos mudar, sermos transformados. Uma certa vez, eu na minha igreja em loteamento Maranata, nesta época, quem congregava lá era pastor Isaías, e o meu pai tinha sido acometido de câncer, e quando ele foi fazer o exame, 12 tumores no pulmão, diagnóstico médico. Meu pai se trancava dentro do quarto, e muitas vezes eu chegava lá, e ele começou a ouvir a palavra de Deus, chorava, e eu naquela época sozinho dentro de casa, como crente, e eu lembro que eu falei para o pastor Isaías, e ele disse: vamos entrar num propósito de oração. Preste atenção, queridos ouvintes. Se você nunca ouviu a voz do diabo, peça para nunca ouvir. Eu acordei numa certa madrugada desesperado para orar pelo meu pai. E quando eu fui orar, eu lembro do que Satanás falou. Assim que eu dobrei os joelhos, a presença do inimigo chegou e disse: quero ver agora você adorar. Eu quero ver você agora tirar das suas forças. E eu naquela hora me encolhi, sabendo da situação, das minhas limitações. E comecei a chorar e a orar e dizer: Senhor, chega aqui. Me dá uma palavra, Senhor, para eu falar. Me dá algo, Senhor, para eu falar. E o Espírito Santo me cobriu, me revigorou de forças e disse: diga para ele, se eu fizer, eu continuo sendo Deus. E se eu não fizer, você continua me adorando, porque eu continuo sendo Deus. E eu disse, repeti aquilo tudo que o Senhor me falara, e continuei orando. Passados os dias, meu pai foi melhorando a cada dia, e Deus usou um vaso para mim, dizendo: vou te dar um sinal de que sou eu que estou tratando com teu pai. Todos que fazem o tratamento de câncer, cai o cabelo, para mostrar que sou eu, não vai cair um fio de cabelo da cabeça do teu pai. E eu fiquei prestando atenção no tratamento do meu pai, e realmente não caiu um fio de cabelo do meu pai. E quando meu pai terminou o tratamento, o médico disse: eu não acredito, o seu pai está curado. Eu disse: isso aí é milagre, é coisa para Deus. Mas escute, eu estou contando isso porque eu tenho outro testemunho, porque a gente não entende porque Deus faz e porque Deus não faz. Passado algum tempo, eu tenho uma irmã que sofre de depressão, quer dizer, tinha, há muitos anos. E quando foi alguns meses, ela teve um derrame cerebral, apenas um. Foi levada à rapidez para o hospital. Todas as vezes que eu ia para aquele hospital, eu, minha esposa e meu pai, a gente orava. Cantávamos 2 hinos da harpa cristã. Orava e eu vinha com fé, acreditando que Deus iria tirar ela dali.
todos os dias que eu ia, porque eu não ia todos os dias, eu ia quando meu pai me chamava. Eu chegava lá, colocava a mão na testa dela, orava por ela, intercedia e dizia: Deus que tirou o meu pai do câncer, Deus que curou o meu pai, eu sei que tu tem poder para tirar a minha irmã deste lugar. O que é isso para ti, Senhor? Passados os tempos, eu recebi a pior notícia que um ser humano podia ter. Meu pai liga para mim, era a tardezinha, já chegando boquinha da noite, ele tinha vindo de lá do hospital. Ele disse: Márcio, eu tenho uma notícia desagradável para ti. E eu querendo ser forte, eu disse: eu já sei. Ela se foi, não é? Ele disse: é, ela se foi. Eu não entendi, eu voltei para o quarto, quando ele me deu aquela resposta, e eu fui perguntar a Deus: por que, Senhor? Porque o Senhor fez com meu pai, o Senhor não pôde fazer com ela. Porque, Senhor, às vezes o Senhor faz, e às vezes o Senhor não quer fazer. Passei alguns dias questionando a Deus, chorando e dizendo: Deus, por quê, Deus? Nós somos teimosos em insistir em questionar as coisas de Deus. E quando foi um dia, Deus disse: abre a tua Bíblia no livro de Lucas 16. E Deus me dava a mesma mensagem que eu preguei para minha irmã, sobre o rico e Lázaro. Eu me lembro que eu peguei para ela mais ou menos 15 minutos e orei por ela. E eu dizia para ela, eu disse: está vendo esse homem pobre? Ele todos os dias ficava na porta desse homem rico, ele não gozou nada da terra, ele não teve nada de alegria aqui na terra, mas quando ele morreu, ele estava no seio de Abraão. E eu comecei a entender. Deus dizia: você acha que eu iria curar ela, meu filho, para ela voltar a viver a mesma vida, se dopando de remédio, filho? Você acha que eu iria fazer algo pela metade para ela voltar a viver no mesmo lugar, só apenas comendo e dormindo e dopada de remédio, filho? E eu entendi. Eu disse: Senhor, agora eu entendo o que o Senhor está falando. Isso são marcas de um ministério. Talvez você está aí me ouvindo e você não consegue entender o discernir dessa mensagem. Talvez você, por ser tão fraco, você tem uma chamada, escolheu se desviar, porque você não suportou as marcas que Cristo fez em você. Talvez você está aí, minha amiga, meu amigo, fraco, quebrado, como Jeremias. Mas Deus está dizendo: vem. Isso são marcas, meu filho e minha filha, que eu resolvi fazer na tua história. Volta depressa, porque eu quero te usar ainda na face da terra. São dias de amarguras, mas faça hoje como Jeremias. Eu queria parar, Senhor, mas a tua palavra arde ainda nos meus ossos. Sinta as marcas de Cristo na sua pele. Sinta a mão de Deus abrindo a ruptura e quebrando todo o jugo do maligno e trazendo você de volta. Eu oro neste momento, porque já estou prestes a terminar, mas dizendo a você: volta depressa. Deus tem um acordo novo contigo. Deus tem uma nova aliança, por fé, por graça. Ele vai te colocar de novo de pé. Ele vai te batizar, renovar de novo com o Espírito Santo. Ele vai selar a tua história, a tua chamada. Volta, porque essa marca que tu tem não é para te matar, é para te fazer forte, é para que tu volte para os pés do Senhor. Volta depressa. Volta, porque o Senhor, Ele quer te usar.
Nesta manhã, início de tarde, eu faço um convite a você, querido ouvinte, que está afastado do Senhor, que achou por melhor se afastar porque a perseguição, a calúnia estava demais. E às vezes nós tropeçamos nos nossos próprios pés. É por isso que Paulo diz: se alguém se engana se achando ser alguma coisa, está se enganando a si mesmo. Talvez você, na sua trajetória, se achou forte demais, mas quando as marcas vieram, você não suportou. Porque pregaram para você um evangelho de fábulas, de contos de fada, de apenas tapetes, de agendas lotadas. Pregaram para você uma mensagem só para massagear o seu ego. Mas hoje o Cristo que me marcou, Ele te marca nesta manhã, te convidando: volta, volta, vem, eu quero marcar de novo a tua história. Eu quero impactar a terra através do seu ministério. Eu quero dizer para você, querido ouvinte, que o mesmo Cristo que me marcou com dores, Ele também me marcou com sofrimento, mas Ele também me marcou com o bálsamo de Gileade. Que nesta manhã o Espírito Santo vem impactar a sua vida. Que a brisa do Espírito Santo, que passou e visitou Elias, te visite nesta manhã. Que o fogo que impactou Moisés na sarça ardente, entre e te visite e te restaure nesta manhã. Que todas as palavras de maldição que lançaram sobre você, que você nunca seria nada, seja quebrado nesta manhã em nome de Jesus. E que você entenda que ministério não é ministério de se ganhar, é ministério de se perder. Se perde amigos se quiser ser fiel a Deus. Se perde amizades indecentes se quisermos ser fiel a Deus. Se perde parentes se quisermos ser fiel a Deus. Se perde pai e mãe se quisermos ser fiel ao Senhor. Se perde muita coisa se quisermos ser fiel a Cristo. Mas eu nesta manhã faço um convite a você, querido ouvinte, desafiador. Pois eu sei que o mesmo Cristo que me marcou é fiel para cumprir a sua promessa.